Em Mateus capítulo 14, no versículo 14, está escrito que Jesus, descendo do barco, ele viu uma grande multidão e, tendo compaixão, curou seus enfermos. O contexto imediato desse texto descreve a morte de João Batista, que João Batista havia sido decapitado, morto. E quando Jesus ouve que João Batista havia sido morto, ele então tentou isolar-se. Ele subiu em um barco e ele foi para um lugar, para uma região deserta, aonde eu imagino que ele poderia curtir um pouco a dor da perda daquele que era um dos seus familiares, porque João Batista era primo de Jesus, e também alguém muito especial na vida e no ministério de Jesus, porque João havia o batizado. João é aquele que o profeta pregou, né? A voz que clama no deserto. Quando Jesus ouve que João havia sido morto, o texto diz que então se retirou. Ele retirou-se daquelas pessoas, onde as pessoas estavam, ele foi para um destino onde ele pudesse ficar sozinho. Mas a multidão, vendo Jesus se afastando, eles foram então aonde seria o destino de Jesus, e chegou primeiro. Então, quando Jesus chega ao destino onde ele ficaria sozinho, onde estaria curtindo um pouco a dor da perda de alguém tão especial para ele, o texto diz que ele viu aquela grande multidão e então ele teve compaixão. E ele curou os enfermos. Irmãos, o ministro do evangelho, o pregador da palavra, aquele que foi designado por Deus para fazer uma grande obra, por maior dor, por maior sofrimento, por pior que seja o momento que ele esteja vivendo, ele sempre deve estar pronto a realizar aquilo que Deus o enviou a fazer. Jesus, ele tentou isolar-se, foi para um lugar deserto, mas a multidão foi até ele. E quando ele vê aquela multidão, ele tem compaixão. Ele não disse para aquela multidão: olha, espera, deixa eu sofrer um pouco, ou deixa eu padecer um pouco. Pelo contrário, aonde ele chegou, ele viu aquelas pessoas, ele curou os enfermos. É claro que as pessoas hoje buscam um momento de isolar-se no meio da dor, da tristeza e da angústia. Mas o ministério que repousa sobre o homem e a mulher de Deus que foi chamado tem um valor e um significado muito mais alto do que a dor pessoal. Nós precisamos muitas vezes enxugar as lágrimas e consolar quando nós mesmos estamos chorando. Muitas vezes nós temos que ajudar quando nós necessitamos de ajuda. Muitas vezes nós precisamos cuidar quando necessitamos ser cuidado. Que nós possamos aprender com Jesus, que mesmo triste pela perda de alguém, realizou o ministério curando enfermos, cuidando dos necessitados. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.